que tá dando uma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, senão acho que eu vou mandar para você. Tá. Sempre eu não estou conseguindo. Bom, meu nome é Alessandra, eu trabalho em SNS já faz uns 5 anos, e nesse último ano eu estou responsável por atender a Ingram também. Então, eu conversando com as meninas, elas falaram da necessidade de talvez a gente fazer um treinamento explicando o que é o SNS e como poderia ajudar melhor no dia a dia das pessoas, dos nossos parceiros. Então, eu vou fazer uma apresentação, não é muito comprida, a gente guardou 2 horas, mas eu acho que não vai precisar de tudo isso. Só que como eu não estou conseguindo compartilhar, eu vou te mandar, tá, Sueli? Tá dando algum erro de segurança, eu não sei o que é. Tá bom. Eu não sei porquê, mas então eu vou te enviar. Eu já tinha até testado, só que eu não tinha feito nada de compartilhar, não achei que ia dar problema. Eu te mandei, Sueli, se puder pegar, por favor. Tá, só um minutinho, deixa eu ver se chegou aqui. Ainda não chegou, só um minutinho, ó. Ale, ainda não chegou. Será que precisa replicar? Não sei, o meu já foi, já saiu aqui do meu correio. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Tudo bom, Fausto? Tudo. Essa voz não é estranha para mim. É a Sueli da Ingram. E é esse ali, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Nós estamos com a Alessandra da IBM. Ela vai fazer a apresentação aqui para nós. Tá, cheguei um pouco atrasado aqui. Ah, não, sem problema. A gente está tentando compartilhar aqui a tela, mas está dando um probleminha aqui. Tá para bom, compartilhar a tela. Ah, não, pode ficar à vontade. Se você quiser até já adiantar alguma coisa, a Alessandra já vai tirando as dúvidas. Não, calma, tenho vergonha, tem muita gente aí. Que isso, todo mundo aqui é conhecido. Tá bom. Vou acompanhar aqui, qualquer coisa eu incomodo. Tá ótimo. A Alessandra ainda não chegou mesmo. Será que é muito grande o arquivo? É um pouquinho. Eu tô... Tô tentando ver se eu consigo liberar aqui na parte de segurança.
Ale, chegou aqui. Chegou? Deixa eu só salvar que ele. bom. Só um minutinho. Treinamento. Eu consegui liberar o... Não sei se vocês conseguem ver minha tela. Sim, tá aparecendo. Sim, já está refletindo. Legal. Vamos lá, eu consegui liberar aqui a segurança, a trava de segurança que estava dando. Bom, eu vou começar mostrando a nossa organização de SNS. Hoje a nossa organização ela é composta por 5 reps que atendem as contas Enterprise, que sou eu, a Ana, o André, a Marília e o Pércio, e 3 que atendem as contas de Commercial, a Karina, o José Arthur e o Lucas. Para quem conhece a SNS há muito tempo, está vendo 2 pessoas novas, que é a Karina e a Caterine. Elas são pessoas que entraram no nosso time agora em julho, e a Caterine vai cuidar especificamente de casos de Cloud Pack, trade-up, tudo que puder, tudo referente a Cloud Pack de qualquer cliente, ela vai estar como responsável. A gente tem a Larissa e o Jorge, que são nossas operações, o Sosai, que é o nosso gerente, a Camila, que atende, mas ela atende cliente de indústria, e ela é nossa team leader. Bom, aí eu fiz um slide aqui para falar o que é o SNS e os seus benefícios, tá? Então, toda licença vendida para um cliente possui o SNS, que é a subscrição e o suporte do software em questão vendido. Ela é uma solução que garante para o cliente que por 12 meses, quando ele fez a aquisição dessas licenças, ele pode fazer utilizar todo o upgrade, todas as funcionalidades de versões atualizadas que a gente tem durante esse período. E depois desses 12 meses da aquisição, o cliente pode ou não optar pela renovação do SNS, para ele continuar obtendo todas as vantagens todos os benefícios e vantagens que o SNS propõe para eles. Ele pode fazer todos os downloads de acesso de correções, os pacotes, de ter o suporte do time do CAC da IBM, enquanto a licença dele está ativa. Esse benefício da subscrição e do suporte, ele ajuda o cliente a reduzir despesas de aquisição de software e maximize o retorno deles. No momento em que, se ele quiser fazer um upgrade de uma licença, que ele tem na base, ele consegue fazer isso tendo que disponibilizar menos dinheiro para fazer essa compra, porque ele já pode usar o benefício do que ele já tem. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona mesmo o dia a dia de SNS junto com os nossos parceiros, né? Então, a gente sempre fala sobre a Coach Master. A Coach Master, ela é feita aproximadamente 100 dias antes da renovação, ela é gerada. E com isso, por que a gente gera com esses 100 dias de antecipação? Porque a gente espera que os parceiros iniciem o processo da negociação com o cliente uns 90 dias antes do vencimento, para que a gente não tenha problema de não fazer a renovação on time. A gente sempre fala muito de data de aniversário. Acho que quando a gente tem aquele treinamento que a gente faz com os nossos mundiais de SNS no começo do ano,
eles sempre falam muito da data de aniversário. E a data de aniversário, ela é importante porque ela é determinada pelo cliente, tá? E essa data de aniversário, ela faz o alinhamento do vencimento do SNS do cliente. Se ele faz várias compras ao longo do ano, ele tem várias datas de vencimento. Quando o cliente é um PA e ele tem uma data de aniversário específica, ele automaticamente, o sistema, essa Coach Master gera para eles a renovação com esse alinhamento de base. Nem sempre a gente funciona, a gente não tem muito no Brasil ainda essa cultura. O que a gente pode, os parceiros que conseguem fazer essa negociação com o cliente para ficar uma única negociação para o cliente é melhor, e até para controle, mas nem todos os clientes a gente consegue fazer isso. A gente sempre fala para que isso seja considerado, porque numa organização de vencimentos, de tudo, fica mais fácil. Clientes que não têm o agreement, eles não têm essa data de aniversário. Então, ela é gerada ao longo desses meses, dos 12 meses. E aqui a gente tem um calendário. Esse calendário mostra quando a data é criada, quando a Coach Master ela é criada. Então, por exemplo, a gente está agora em julho. As coaches que vão estar disponibilizadas a partir de 15 de julho são as coaches já referentes aos vencimentos de novembro. E a gente sempre faz, e assim sucessivamente. Então, em 15 de agosto, as de dezembro vão estar disponíveis, e em 15 de setembro, as de janeiro de 2021 vão estar disponíveis. A gente sempre tem esse calendário que a gente pode compartilhar com vocês. Agora, vou falar um pouquinho sobre SNS. Sobre o que a gente faz em SNS. Cada um desses pontos que eu coloquei aqui são responsabilidades do nosso time, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhado de cada caso. Então, para a renovação, que é a de base existente, o que a gente tem? A renovação é sempre feita após um ano da venda das licenças, o SNS tem que ser renovado, e a cada 12 meses desde então, a partir de então. A gente tem sempre o parceiro que fez a venda da licença, ele é considerado o primer, ou o reseller of transaction, e ele detém a melhor condição comercial, sempre. O início da negociação, ela tem que ser sempre antecipada, e a gente sempre pede para ser uns 90 dias antes, quando a Coach Master está disponível, porque assim a gente não corre o risco de que não seja feita a renovação on time. É responsabilidade sempre do BP solicitar IBM o envio da Coach Master, caso vocês não consigam baixar ela do PA online. Para negociação, junto ao cliente, é preciso sempre solicitar um special bid, quando vocês não vão utilizar o preço de lista. E para isso vocês precisam ter o histórico da negociação. É importante ter o histórico da negociação, porque fica mais direto a negociação com o cliente. Porque às vezes se você não tem um histórico e se você não tem um histórico do que foi vendido o ano anterior e vai pedir um bid para a gente e pede aleatoriamente, a negociação fica mais difícil, porque normalmente o cliente tem controle. Então, a gente sempre pede no special bid, a gente sempre fala para vocês que é importante o BP ter o histórico da negociação anterior, porque a renovação ela é sempre baseada nessa informação. E a cobertura da SNS, uma informação importante, acho que todo mundo sabe, ela é sempre contínua. Então, isso fala-se por si só, né? A gente sempre tem, acabou em 30 de junho, começa em 1º de julho. E por que a gente está enfatizando mais esse item agora? Porque agora a gente recebeu uma determinação do nosso time worldwide lá, de SNS, de que caso os casos não sejam renovados on time, a gente não pode mais manter o valor da renovação. A gente teria que diminuir o nível de desconto dado nos casos que já estão vencidos fora do prazo, estão fazendo a renovação fora do prazo. Então, é sempre importante.
a renovação on time, porque cada vez mais a gente está sendo pressionada a fazer essa renovação nesse período. O reestabelecimento. O que é o reestabelecimento? São os casos que acontecem quando o cliente não renova no prazo e ele quer reativar as licenças para usar os benefícios do SNS. O custo do restabelecimento, ele é bem mais caro. É como se fosse uma cobrança de multa para reativação. Ele tem um custo de 3 vezes mais caro, é um valor 3 vezes maior do que o último valor pago pelo cliente. Então, se ele pagou R$10.000 na renovação e não fez a renovação, no ano seguinte, agora ele quer fazer, se a gente for restabelecer, ele vai pagar 30 mil. Diferente de SNS, da renovação por si só, para restabelecimento vocês precisam ter oportunidade aberta e aprovada, tá? E o restabelecimento, ele não é, ele é 12 meses a partir da assinatura. Ele é diferente da premissa de continuidade, porque você está reativando a licença. Então, é 12 meses a partir da assinatura. E, para esse caso, para casos de restabelecimento, você também precisa pedir Special Bid. Essa é a carinha do Special Bid. É o formulário que vocês preenchem com os dados do cliente, os dados de vocês e do distribuidor, e os dados dos produtos que vocês estão em questão. Então, part number, descrição, quantidade, início e fim da cobertura, o preço de lista e o preço que vocês estão pedindo o bid. Essas informações precisam ser preenchidas para a gente conseguir fazer os casos, os bids para vocês. O próximo caso é hitback. Isso é uma oferta nova que a IBM criou, o time de SNS criou. O que é o hitback? Ela é uma oferta que foi criada para os clientes que aceitam retroatividade. Ela é uma opção mais barata que o restabelecimento e dá ao cliente o direito de manter o SNS atualizado, mas, um ponto que é importante, ela não tem valor transacional. Diferente do trade-up ou de um restabelecimento, é só a parte de SNS mesmo, só o stream. Essa oferta ela é da seguinte forma: a gente cobra o período retroativo mais 12 meses para frente. Então, por exemplo, um cliente deixou de renovar as licenças em 31 de janeiro, agora de 2020. E agora ele resolveu que ele precisa da SNS e, enfim, a gente vai fazer a negociação. Nesse caso, a gente cobra a renovação retroativa, que seria de 1º de fevereiro até 31 de julho, já que a gente está no mês de julho, a gente faz o mês cheio, e mais 12 meses para frente, a partir de 1 de agosto até 31 de julho de 2021. Nesse caso, esse exemplo que eu dei, ele poderia ser feito um restabelecimento? Sim, ele poderia, mas o valor seria muito mais caro, seria as 3 vezes mais caro do que o último valor pago. Normalmente, a gente consegue fazer esse balanço, a gente consegue fazer essas duas análises para ver o que é mais atrativo. A gente não precisa de reserva de oportunidade para essa oferta de hitback. E o valor calculado para essa oferta, ele é menor que o restabelecimento. Por quê? Para esse cenário, para essa oferta, a gente faz um reajuste de 20% em cima do período retroativo. E 12 meses, os próximos 12 meses, a gente não faz nenhum ajuste. É flat, que a gente chama, ou seja, vai ser 0% de crescimento. Então, normalmente, se o período de lapse, que a gente chama, não for muito grande, é muito mais vantajoso para o cliente isso. O último item aqui que eu vou falar é sobre o trade-up. O processo de trade-up é feito via PGS. Mas, antes da gente de vocês submeterem isso para a PGS, é sempre importante vocês envolverem a BU e o vendedor, o rep de SNS.
Porque para trade-up precisa, sim, de reserva de oportunidade. Essas reservas de oportunidade são sempre importantes ter, tá? Isso aí define quem vai ser o parceiro primary que vai ter a melhor condição. E por que a gente sempre pede para envolver o time de SNS? A gente, e a BIU, para a gente garantir que o trade-up seja feito de uma forma correta, o depara das quantidades dos produtos e quantidades sejam feitas de forma correta. Existe alguns casos que a gente tem problemas de que, se o time não é envolvido, se o time da IBM não é envolvido e o trade-up é feito diretamente, às vezes tem problema de depois, um problema, às vezes até técnico dos produtos. A gente sabe que o trade-up possui um percentual de transacional que é extremamente importante, mas o que a gente sempre pede para o BP distribuidor ter cuidado quando for fazer um trade-up para não fazer uma erosão de renda do SNS. O que é isso? O que significa essa erosão de renda? Significa que quando uma venda de trade-up é feita, o cálculo para fazer o trade-up deve ser sempre considerar a renda que minimamente precisa se manter. Por exemplo, o cliente tem um Planning Analytics e o SNS cobrado desse cliente hoje é R$10.000 para 12 meses. Aí o BP identificou uma oportunidade de oferecer para o cliente o Planning Analytics Advanced. Qual que é o valor mínimo que vocês podem cobrar do cliente? Considerando que, por exemplo, a quebra entre transacional e stream seja 40% para transacional e 60% de stream, transacional, não sei se todo mundo tem essa ciência, mas aí a gente está conversando no final. Considerando que seja 40% de transacional e 60% de SNS, o valor do trade-up, para você manter aquela renda de R$10.000 que era do cliente pagava, você precisa cobrar, no mínimo, R$18.000. Desses R$18.000, 10.000 vão ser de SNS e os outros 8 mil vão ser referente à renda transacional. Parcialidade. Voltando no trade-up, mais uma coisa. Cloud Pack. A gente fala muito de Cloud Pack. O trade-up para Cloud Pack tem um processo diferenciado porque a gente obrigatoriamente precisa passar por um time de Project Office que fica lá fora e eles fazem toda a análise técnica e financeira do valor que pode ser concedido nesses casos. Tá? Agora, parcialidade. A renovação quando existe uma renovação parcial, a gente sempre precisa de um report do cliente comprovando a parcialidade. Então, por exemplo, o cliente hoje tem 50 licenças de Cognos na base. Ele quer renovar 50 licenças de Cognos, mas ele tem 100 licenças na base. Ele pode fazer essa renovação da metade das licenças? Pode, desde que ele comprove, através de um reporte, de que ele realmente só está utilizando essas 50 licenças. Quando ele envia esse reporte, a gente encaminha isso para a Deloitte analisar, e depois do retorno da Deloitte é que a gente vê se isso pode ou não ser feito. Para casos em que o cliente fala, eu quero deixar de renovar uma linha inteira de um produto. Então eu tenho 100 licenças de Cognos, mas eu não vou renovar nada, eu vou ficar sem suporte. Ele pode fazer isso? Pode. E aí eu não preciso, nesse caso, de um report, porque ele está deixando de renovar tudo, 100% daquele produto, então eu não corro o risco de ficar fora de compliance. Mas o que é importante saber? Em qualquer uma das situações, o desconto é diferente. A gente não pode manter o mesmo nível de desconto se ele fosse renovar uma base full.
Se ele fosse renovar uma base full, eu poderia dar um desconto X. Se ele vai fazer parcial, de qualquer tipo, ou de retirada de uma linha, ou de diminuir a quantidade de licenças, o desconto muda. Aqui embaixo eu coloquei para vocês a cláusula no PA Online que tem no contrato de PA, que tem que fala sobre isso. Guia de canais. O guia de canais é um documento que tem o objetivo de manter em um único lugar os direitos e deveres, tanto da IBM quanto do distribuidor e dos parceiros, em relação especificamente sobre a SNES, tá? Esse documento, ele está no Partner Word e ele também, vocês podem acessar ele junto com essa apresentação, se vocês quiserem, eu vou depois disponibilizar. PA Online Report. O que é isso? Eu vou falar agora mas eu vou falar rápido sobre isso, porque é um tópico que eu tenho percebido muito nas minhas interações com a Ingrid, que a gente está precisando fazer isso muitas vezes. Os próximos slides que eu vou mostrar, eles mostram o passo a passo de como fazer o download desse report no PA Online e o download da Coach Master. E por que esse report, eu estou falando desse report, ele é tão importante? Porque ele mostra os casos de renovações dos próximos meses, onde você consegue identificar com antecedência quais são os casos que você tem que iniciar a negociação. Além disso, e eu acredito que mais importante, é que se houver incentivo referente a alguma dessas renovações, essa informação tem que constar nesse report. Eu vou passar aqui os slides rapidamente, mas eu não vou ficar parando no passo a passo, porque ele vai demoraria bastante. Mas esses slides são bem explicativos e aí eles vão estar disponíveis para vocês. Então, vocês entram lá na carinha do PA Online, faz o login, puxa a parte de reporting, vocês podem acessar de qualquer caminho, clica em Active Renewal Items, aí vocês colocam as informações que vocês precisam, de revendedor e tudo mais. Digita o período que vocês querem puxar tanto o report quanto a coach. E aí ela vai sair se é elegível ou não ao incentivo. Então, por exemplo, esse aqui é exemplo, ele fala se é elegível ou não. E isso vocês conseguem fazer para tudo. Vocês conseguem fazer o download da licença, e aqui tem uns exemplos para vocês verem depois. Aí, o que acontece? Para casos com incentivo que vocês, que não conste nesse report, porque isso pode acontecer, vocês precisam pedir uma análise manual da renovação, que seria essa análise. O que vocês têm que fazer? Vocês acessam esse link, preenchem um formulário que tem nesse Reseller of Transaction e vão encaminhar para o e-mail abaixo aqui da IBM. O que eu sugiro? Sempre envolvam um distribuidor, a Ingram, para que eles acompanhem esse processo junto com vocês. Até para não ficar vocês pedirem essa análise e a Ingram identificar algum issue e ela também pedir para não ficar um trabalho duplicado. Então, é sempre bom vocês envolverem a Ingram nesse tipo de processo. E aí, para finalizar, a gente teve um anúncio recentemente sobre os novos incentivos. Eu não vou entrar em detalhe porque o Pioli já fez uma apresentação sobre isso. Eu só vou mostrar especificamente as mudanças que vão acontecer em SNS a partir do dia 14 de agosto, mas especificamente para SNS. Para licenças novas, a mudança acontece agora em julho, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, o programa atual, que vai até dia 13 de agosto, para SNS, ele tem o CVR Renew, o CVR On Time, para o Reseller of Transaction, e o Reseller On Time do Non-Reseller of Transaction. O novo programa vai ter o seguinte nome.
SBMEL, SNS Vinil e SNS On Time. E vai deixar de existir os Non-Reseller of Transaction. Aqui são os novos percentuais de incentivos de SNS, que vão estar vigentes a partir do dia 14. Então, antes a gente tinha os 3 incentivos para COLED e BP-LED, e agora a gente vai ter 2 incentivos. A gente não vai ter o Non-Reseller of Transaction mais. A gente vai ter só esses novos incentivos aqui a partir do dia 14 de agosto. E é isso. Eu fui bem rapidinha, não sei se eu fui muito rápida. Eu queria só dar um overview mesmo da nossa área, para vocês entenderem como funciona. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição agora. Obrigada, Alessandra. Essa apresentação eu recebi, eu vou depois disponibilizar junto com o vídeo, tá? Tá Para bom. todo mundo. Tá bom. Oi, gente, eu tenho uma pergunta, desculpa. Oi, Alessandra, tudo bem? Eu sou a Michelle da G-System. Eu queria ver se vocês conseguiriam dar um overview melhor sobre esse negócio do aniversário. Isso não ficou muito claro para mim, eu não entendi muito bem. Não sei se vocês conseguem me dar ou um caminho para eu estudar isso, ou se vocês conseguem me explicar melhor. Tá, o aniversário, Michelle, ele funciona da seguinte forma. Quando o cliente assina um agreement com a IBM, ele determina nesse agreement qual que é a data que ele gostaria que todas as licenças dele vencessem. Então, por exemplo, eu gosto do 31 de dezembro, que é quando fecha meu ano, então eu quero que todos os meus vencimentos sejam em dezembro. Então, quando o sistema gera a Quote Master, e aí ao longo do ano, você vai fazendo várias vendas para aquele determinado cliente. Você faz em agosto, você faz em janeiro, faz em outubro, e aí vão ser sempre, quando você faz uma venda, 12 meses. A partir do segundo ano da venda, o que essa data de aniversário faz? Ela consolida todo o vencimento das vendas que você fez no ano anterior em dezembro. Então, o que acontece? O que você vendeu em outubro, por exemplo, teria que vencer em outubro de 2021. Quando a gente faz você usa a data de aniversário para manter uma única data de expiração, em vez de vencer em outubro, o sistema vai gerar o cálculo para vencer em dezembro. E aí, se você consegue, junto com o cliente, falar, olha, vamos fazer uma renovação e consolidar toda a data de vencimento nessa data de aniversário que você tem, que é dezembro, você vai fazer uma única negociação com eles uma vez por ano. Por quê? Se você tiver um vencimento em outubro, um em março e um em dezembro, você vai ter que fazer 3 negociações com aquele cliente. Uma perto de outubro do ano seguinte, uma perto de março e uma perto de dezembro. Porque são 3 vencimentos de licenças distintas. Quando você tem a data de aniversário, que você determina qual é o mês de aniversário, no caso eu falei aqui dezembro, ele vai pegar as licenças que vencem em outubro e vai fazer uma prorata até dezembro. As de março, ele vai fazer a mesma coisa. Então, sempre vai alinhar naquela data que o cliente escolher. A data de aniversário, na verdade, é um mês, tá? É um mês de aniversário. Mas se você quiser, eu posso depois... Eu não tenho nenhum documento, eu não sei se eu tenho nenhuma explicação muito mais detalhada, mas eu tenho algumas coisas que eu posso te compartilhar com você. Sim. Se ficou mais claro... Não, ficou um pouco mais claro, Tá. mas se você puder aí compartilhar, porque aí eu posso compartilhar com o resto do time também. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguém? A Michelle, a Alessandra, ela mandou uma mensagem aqui no chat perguntando se o período que o cliente pode renovar é até 90 dias depois do final da vigência.
E depois disso, é entendido como restabelecimento? Sim, mas a gente analisa caso a caso. Depois de 3 meses, a gente normalmente trabalha com restabelecimento, mas hoje, como a gente tem a oferta de hitback, a gente também pode trabalhar com a oferta de hitback, que é cobrar o retroativo mais 12 meses. Mas isso depende muito, é muito analisado caso a caso, e é muito do que o parceiro, junto com o rep da IBM, identificam como o melhor caminho para o cliente. Às vezes vocês falam, não quero que faça um hitback, eu quero cobrar mais o cliente porque é o justo, ou porque ele ficou fazendo o corpo mole, ou sei lá, ou porque eu preciso, enfim. Tá. Por No N caso motivos. aqui, o que seria um hatchback e o restabelecimento? Qual seria a diferença de um para o outro? Tá, o restabelecimento, você está reativando as licenças, e a gente cobra o valor de 3 vezes mais caro do que a última renovação. Então, se o cliente pagou 10 mil no ano anterior e não fez a renovação, passou esses 3 meses, a gente vai fazer um restabelecimento, ele vai pagar 30 mil. O hitback é uma oferta nova, que ele cobra o retroativo do cliente e 12 meses para frente. Então, eu vou pegar, o cliente não renovou isso em, sei lá, a gente está em julho, em março ele tinha que ter renovado. Passou 3 meses, abril, maio, junho. E esses últimos 3 meses a gente tentou, a gente não conseguiu, mas agora, em julho, o cliente falou, vou conseguir budget para renovar. Só que eu não consigo restabelecer, eu só tenho um valor X. Eu consigo cobrar do cliente o período de março, abril e maio. Não, abril, maio e junho, venceu em março, então eu cobro abril, maio e junho retroativo, com 20% de reajuste. E os 12 meses para frente, a partir de agosto, né, 31 de... a partir de junho, 30 de junho, né? Então, eu fiz um retroativo de abril, maio e junho, por exemplo. Aí, a partir de 1º de julho, eu cobraria 12 meses para frente de hitback. Então, na verdade, seriam 15 meses que o cliente estaria pagando. E no restabelecimento, ele paga só por 12 meses. Ele paga pelo período de assinatura, a partir da assinatura, 12 meses para frente. Isso, mas valor, tem um acréscimo no valor, né? 3 vezes mais caro do que o último valor pago. Entendi. E no hitback, não. Ele vai comprar mais meses. No hitback, ele compra mais meses. Todos os meses do passado, retroativos, a gente cobra 20% de reajuste. E os 12 meses para frente, a gente cobra flat, que a gente fala, a gente não põe nenhum reajuste. Então, se o cliente está sem renovar há 3 meses, atrasou 3 meses a renovação, a gente vai fazer uma cobrança de 15 meses para ele. Só que alguns clientes não aceitam a retroatividade, então por isso a gente tem essas duas opções. Para cliente que aceita a retroatividade, a gente tem essa opção que financeiramente ela é um pouco melhor. Mais viável, assim. Exatamente. Em questão de valor, né? Porque o prazo ele está fazendo o mesmo, né? Exatamente. Em questão de valor mesmo. Olê, a Denise, tudo bem? Sim. Só esclarece uma dúvida, esse hitback é só margem, né? Não tem incentivo. Esse hitback é só margem. Ele pode ter, eu posso confirmar, mas talvez ele tenha o de CVR Renew, né? Porque o CVR Renew você recebe o incentivo mesmo depois de vencido. Você não recebe o on time, certo? Então ainda tem. Então, para esse caso, ainda tem o incentivo de SMS Renew, de CVR Renew. Tá, e o on time, acho que seria o prazo que ele contratar 12 meses à frente, dentro do prazo ele teria um on time, só não teria para o prazo retroativo. Entendi. O on time eu acho que ele só teria para o ano seguinte, né? Porque eu não sei se se aplicaria nessa situação. Entendi o seu ponto, não sei se aplicaria o on time nessa situação. Que é o que eles considerariam como upfront, né? Talvez a análise desse processo seria manual. Não ia estar no report, porque ele está comprando data retroativa, então faria uma análise manual,
Mas tudo aquilo que for à frente, né, que é o que considera como upfront, ao meu ver, seria válido, mas a gente pode confirmar lá com o time a gente tem também. que ver com o Armando, exatamente, a gente pode ver com o time da Perfeito. Eslováquia, assim, nesse caso se encaixaria. Tá joia, obrigada. Ale, essa modalidade do hitback, a solicitação também é via planilha ou a solicitação de bid? Sim, a Sim. mesma planilha. A mesma planilha. A mesma planilha. Precisa colocar alguma informação especial para identificar que vai ser hitback ou não? Não, você só precisa colocar a cobertura certa. Então, venceu lá em 31 de março, você tem que colocar só a cobertura certa para a gente poder identificar internamente. Mas não tem nada de diferente, não. É só a cobertura que vocês têm que colocar da forma de quando venceu e o start date certo. Ok. Daí vocês conseguem ver a diferença, né, do período. Isso. Tá ótimo. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode mandar aqui pelo chat ou pode perguntar direto para a Alessandra. Ale, tem uma outra questão aqui. Eles estão perguntando sobre o trade-up. Você pode me explicar quando melhor se aplica? Quando o trade-up melhor se aplica? Isso, qual momento ele melhor se aplica, o trade-up? Tá. O melhor momento de você fazer um trade-up no cliente é junto com a renovação. Mas qual que é a grande questão nesse caso que precisa de cuidado? Para trade-up, normalmente você precisa de um tempo um pouco maior, até para mostrar as funcionalidades e ver se para o cliente entender o valor daquele produto novo que vocês estão querendo ofertar para eles. O trade-up também só pode ser feito em base ativa. Então, por exemplo, se você tem uma base que vence agora em 31 de julho, o melhor momento de você fazer esse trade-up é junto com essa renovação, agora em 31 de julho. Só que você não pode deixar passar de 31 de julho. Se você deixar passar para 1º de agosto, você já não pode mais fazer o trade-up. Você teria que adicionar um mês a mais de SNS, o que encarece o negócio. Então, o ideal é você sempre começar, se você falar, a gente quer fazer uma iniciativa para fazer trade-up nos nossos clientes. Começa um quartil antes. Porque aí você tem 3 meses, pelo menos, para conseguir fazer todo o processo de análise, de trade-up, tudo, mostrar para o cliente e ainda vai fechar dentro do vencimento on time. Alessandra, eu posso fazer um trade-up depois que foi renovado? Pode, só que o cliente vai pagar 2 vezes por isso, porque ele já pagou pela renovação e ele vai pagar pelo trade-up posteriormente. Então, o ideal de você fazer um trade-up é junto com a renovação. Só que para isso você precisa ter na cabeça de que o trade-up precisa acontecer até o vencimento, porque se for depois, a gente precisa incluir exatamente, a gente tem que incluir um mês adicional. Ok, brigadão, Ale. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, mandar aqui pelo chat. Pessoal, vai ficar disponível essa apresentação, né? E a Alessandra, ela colocou aqui o contato dela, né? O e-mail, o celular. Se vocês precisarem de algum ponto específico, Alessandra, eles podem entrar em contato com você? Claro. Para tirar alguma dúvida. Isso, e também pode procurar por nós, né, aqui na Ingram, que o que a gente conseguir tirar de dúvidas, a gente vai estar orientando, né?
Ale, muito obrigada pela apresentação, pela disponibilidade, né, por participar aqui do AM Academy. E qualquer coisa que vocês precisarem, o distribuidor está aqui para ajudar. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, gente. Se precisarem tiverem qualquer dúvida, precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau. Lê. Tchau, Obrigada. gente. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigada.